Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, queremos agradecer pela oportunidade de ouvir e dialogar em torno dos Teus ensinamentos, à luz do Espiritismo. Que o Senhor nos conduza nas reflexões, nas trocas, para que possamos fortalecer o nosso espírito para as transformações que necessitamos na nossa intimidade e nos nossos relacionamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Que a tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Dando sequência aos estudos que estamos fazendo em torno do livro Justiça Divina, hoje nós vamos falar sobre aprender e refazer. Quem tem essa edição do livro aí, quiser acompanhar, nós vamos fazer uma leitura breve para termos ideia do todo, né, do assunto, e depois a gente pode comentar algumas coisas e vamos passar para a citação que está sendo trabalhada nesta lição do livro Céu e Inferno, tá? Que a gente vai estudar um trechinho que Emmanuel estuda através dessa lição. Então vamos lá. Aprender e refazer. Já está dando uma ideia de lições que nós temos que nos debruçar e que muitas vezes debruçamos nessas lições mais de uma vez, porque a gente precisa refazer. Então vamos lá no texto. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhe estendem os braços. Vou dar uma paradinha aqui só para checar se vocês estão entendendo do que está sendo falado. Deu para entender do que Emmanuel está dizendo? De manhã, assim, o carro custa engrenar, né? Então ele está dizendo de que muitos espíritos desencarnados, né, quando se dão conta no mundo espiritual, chegam lá revoltados. Mas mesmo depois de um tempo, mais ou menos longo, todos despertam desse pesadelo de revolta, de inconformação. E aí, quando eles despertam, é como se eles caíssem em si e observassem realmente o que foi feito, o que eles executaram, por onde eles erraram, e caem naquele quadro que a gente conhece de arrependimento. E começam a constatar as mudanças que ocorreram. Então ele começou a falar disso, né? Voltando. Deu para
Então vamos lá, vamos ver se a gente continua aqui. Surge o arrependimento, né? E depois eles saem dessa, eles chamam de masmorra de trevas. Todo mundo sabe o que é masmorra? Eu só sei pelos filmes, né? Eu nunca vi uma masmorra. Mas o prisioneiro fica ali dentro, né? Geralmente num lugar escuro, sem acesso dos outros, né? Parece assim que é uma prisão sem condições assim até humanas de estar ali, né? Então eles saem dessa masmorra de trevas que é a consciência, né, gente? Quando está ali na revolta, no desespero, e respiram, enfim, a grande emancipação, liberdade, junto dos amigos que lhe estendem os braços. Que amigos são esses? Os parentes, né? Aqui estão dizendo dos espíritos desencarnados. Então, que amigos seriam esses? Ele está dizendo dos parentes, né? Muitas vezes pode ter, né, algum familiar que já está numa condição mais avançada, que vem em socorro, às vezes assim, já está no processo de socorrer há muitos anos, mas como o espírito ainda estava preso na revolta, né, ainda não havia passado pelo arrependimento daquilo que ele fez de errado, ele nem percebe esses amigos e familiares que estão ali para ajudá-lo. Então, esses amigos são também essa família espiritual que a gente tem. Não só a família terrena, que pode ter uma condição maior hoje que a gente, mas outros que caminharam conosco, que também têm amor por nós, que tiveram relacionamentos anteriores e que não nos esqueceram. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Então, é aquela constatação de ver dentro de si ainda muita sombra, enquanto tem pessoas, espíritos amigos querendo nos ajudar como se viesse um banho de luz. Então, dá aquele contraste, né? Tipo, eu pedi perdão, mas a pessoa nem se sentiu ofendida. Né? É aquele contraste. Eu estou aqui com a minha consciência, né, culpada, com remorso, vou pedir desculpa, o outro falou assim, não, nossa, nem estava lembrando disso que aconteceu. Aí você recebe o banho de luz e vê a treva que estava com você. Né? Você assim, nossa, como que eu estou precisando me trabalhar? Como que eu estou atrasado? Então, esses espíritos no plano espiritual, quando despertam, têm essa sensação. É. Vocês podem comentar também, viu, gente? Pode me parar aí. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas e volvem ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. O que a gente pode entender daqui? Que nesse momento em que eles encontram esses amigos, eles têm também aquela sensação de, nossa, que vontade de voltar para aquele grupo que era o ninho, né? Que era esse aconchego que eu sentia. Mas se ele voltar para aquele grupo, o grupo está no mesmo lugar que ele deixou, gente? O que aconteceu com o grupo? Muitas vezes já está lá na frente, né? Não tem como mais a gente voltar para aquele estágio em que a gente conviveu com aqueles espíritos, com aqueles amigos, com aquela família, né? Então, como é que fica? Vamos lá. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim,
é necessário lutar na conquista do recomeço. Aí entra o título da lição, né, gente? Mesmo que se constate que o grupo já não é mais o mesmo, já está à frente, como é que eu vou fazer, hein? Como é que eu vou fazer para reatar ou me aproximar? O que precisa, gente, para isso acontecer? Ele usou uma palavra aqui. Trabalhar, recomeçar, não é? Então, aprendo, nossa, até aqui a minha caminhada não foi bacana. Me equivoquei nisso, errei naquilo. Outras pessoas que eu amava estão lá à frente, como que eu faço? Eu vou precisar agora, nesse aprendizado que eu estou me matriculando, a recomeçar. Lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Aqui Emmanuel vai trazer alguns exemplos de espíritos que dão aquele recomeço, constatando primeiro o que fizeram. Olha aqui, esses aqui, personalidades do poder transitório. O que a gente pode pensar? Os poderosos, os que organizam a política, o governo, o poder mesmo, né? Social. E eles vão lá e veem que através do que eles fizeram ou deixaram de fazer, muitos estão em privação. E todo dia acordam na privação e constatam a sua miséria, a sua falta de recurso. Aquilo serve de quê, gente? Essa sensação de constatar o resultado dos nossos enganos serve de quê? Uma lição, né? E ao mesmo tempo uma dor. É a dor que muitas vezes faz a gente tá doendo, vou querer um remédio, vou querer me cuidar, vou querer fazer diferente. Então, aqui está falando das personalidades de poder transitório e voltam e veem o resultado do que fizeram. E como alguns tantos que eram para ter sido protegidos, estimulados, amparados, estão ali desvalidos na miséria, né? Então isso aí já é uma dor. Avarentos. O que é avarento, gente? O que são os avarentos? Aqueles que retêm, né, os valores, né, materiais para si. Avarentos que rolaram no ouro. Olha o tanto de riqueza. Regressam às paredes amoedadas dos descendentes. O que são descendentes? Porque muitas vezes eu sou rica e quem que vai herdar essa riqueza? Os meus descendentes. Então, esses avarentos que despertaram, né, no mundo espiritual, desse quadro de sombra, de revolta, de treva que estavam, voltam lá nos seus descendentes. Deixa eu ver o resultado daquelas riquezas. Como é que tá? Aí olha o que eles encontram. Acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Então, chega lá, os descendentes estão petrificados e ajudam. Aí tem mendigos, pessoas necessitadas, né? Buscando ali algum recurso e o coração empedernido e o coração fechado. Ou seja, deixei tanto poder, tanta riqueza e o que está sendo feito disso? Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores
examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Olha que interessante, gente, olha isso. Os livros, artigos, notícias que são escritos, né? São registros que vão sendo lidos e vão plantando ideias, dando direções a pensamentos. E se aquilo que é escrito tem algo que é ruim, para onde caminham esses pensamentos? Olha a responsabilidade. Então aqui está falando escritores que despertam no mundo espiritual vão ver o resultado das suas obras. Tem um livro na Lavra Espírita chamado Sexo e Obsessão, não sei se vocês já leram, já viram, mas conta várias histórias ali dentro de espíritos que se equivocaram na área do sexo. E o Marquês de Sade, que é a personalidade assim, central assim, da trama que esse livro traz, ele também foi um escritor. Ele deixou muitas obras produzidas nesse nível aqui, de entorpecentes, né? Como se fossem ali estímulos para condutas que não são boas. Então, até que esses escritores caem em si, no plano espiritual, né? Se arrependem e volta para ver a consequência, não é? Vem também aquele impacto de dor moral, né? Daquilo que eles produziram. Quantos se desviaram do caminho reto, do bem, por influência daquilo que escreveram. Patrícia, no livro Seara dos Médios, o Emmanuel fala de uma obra de um grande escritor, conhecido, vamos citar, que se tornou um best-seller. Ele é procurado no mundo inteiro. Mas ele fala que não deixa de ser incentivo ao extermínio. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Nas leituras para onde nos conduzem. Qual a ideia que está dentro? Tem essa vigilância. Bem conhecidas, mas logo se tornou um best-seller. E é interessante assim, porque às vezes a gente tem um único espaço de tempo na agenda, vamos falar da coisa prática do dia a dia, e nós temos uma infinidade de opções para escolher. Por exemplo, o que eu vou ler? A gente vive isso todo dia. E o que eu vou selecionar? Né? No caso de leitura, para onde eu vou dar os meus olhos e pensamentos e sentimentos? No caso de ouvir uma palestra, um diálogo, uma apresentação, que tipo de coisa eu estou dando aos meus ouvidos, né? Então, a gente ficar atento. Patrícia, essa questão do escrever não é só para os grandes escritores, é pensar na nossa realidade, né? Sim. A gente está muito essa questão do celular. Hoje você não liga para conversar, você pega, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a mensagem que passar. Exatamente. Então, mesmo tempo, a gente está dissertando coisas também, né? Negativas, positivas, ninguém está lendo aquela mensagem. Sim. Então, aí vem essa questão, né, da responsabilidade moral, né? Com Porque às vezes certeza. uma palavra que você escreve, isso é E ainda tem o risco da interpretação sempre, né? Porque às vezes a gente escreve um texto procurando ser cuidadoso, respeitoso, mas mesmo assim como que chega no outro, né? E qual canal de comunicação que a gente escolhe? Tem pessoas que mandam áudios, por exemplo, né? É muito mais fácil, né, gente, mandar um áudio no calor da emoção, daquilo que às vezes a gente não passou por nenhum filtro ainda nosso, mas já foi. Então, como chega essa mensagem naqueles ouvidos que nós estamos direcionando? Bem lembrado. Pais e mães displicentes
ou desumanos, voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Então, aqui está dizendo dos pais e mães fracassados, que se sentem fracassados e vão lá constatar o que deixaram nos seus filhos, nos seus descendentes também. Que muitas vezes vão direcionar-se ou para repetir os erros desses pais, né? Porque nós, às vezes, ensinamos como pais com a nossa palavra, mas com o nosso exemplo, nosso comportamento, ensinamos outra coisa. E qual é a lição mais forte, né? É o que eu faço no dia a dia. Então, muitas vezes, a gente até falou algo que é positivo, mas a nossa conduta mostrou a prática diferente. Isso também machuca, dá uma dor moral no coração. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Então, os delinquentes que já despertaram no plano espiritual, né? E mudam de conduta e começam a trabalhar no mesmo campo onde erraram, socorrendo, às vezes, vítimas de outros delinquentes, iguais eles foram. Eles têm aquela angústia de perceber como eles semearam daquela forma também. Então, pela dor do outro, eles têm ideia da dor também que eles provocaram. Mas isto não basta. Isso não basta, gente. Nós já estudamos o livro Céu e Inferno aqui, já tem um bom tempo que a gente está falando dele. Quais são as 3 coisas que preciso para a gente transformar, segundo o Código Penal da Vida Futura? Primeira coisa é o arrependimento. A segunda, todo mundo em silêncio, sofrer a consequência daquilo que você plantou, que é a expiação. E a terceira coisa? Só essas 2 não basta. É isso que está falando aqui. É preciso reparar. Daí vem a lição, aprender. A gente colhe a lição, identifica onde errou, se arrepende, sente aquela dor, que às vezes já é a expiação, de ver o descendente agindo daquela forma, de socorrer pessoas que estão em situação de miséria ou de abandono, que nós também provocamos. Isso tudo é expiação. É eu sofrer a consequência, sentir a dor moral. Mas ainda não basta. Aí o Emmanuel coloca, depois, só um minutinho, viu, Valdemir? Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Então, o que é preciso fazer? Retomar, renascer. E aqui renascer nos 2 sentidos, né? Tomar uma nova vida corporal para trabalhar em favor daqueles que a gente prejudicou e renascer do ponto de vista moral. Quando a gente chega aqui também, as lições que a gente vai tomar novamente, nós conhecemos e podemos cair do mesmo jeito. Tem um risco. Tem esquecimento do passado. Que tem, porque nós esquecemos o que a gente fez, ainda bem, né? Porque se a gente estivesse dentro da nossa casa, olhando para os filhos ou companheiros, né? Pais, mães, identificando ali pessoas que nós prejudicamos ou, o contrário, que nos prejudicaram, será que a gente ia conseguir seguir em frente? Oi, Valdemir. A vida atual e as vidas passadas, né, ela forma um filme, né? Então, eu fico pensando, da mesma maneira que o diretor de cinema, ele tem que voltar o filme passado para ver onde tem falha, tem erro, chama os atores com certo isso aqui, que eu vou apresentar, eu tenho que apresentar uma coisa decente.
Então a gente pensa também que Deus fosse o diretor de um filme, nós vamos apresentar as nossas vidas para ele. Então a gente tem que voltar, chamar os atores, modificar a cena do passado, que a reencarnação faz isso. Né? E lá na frente, né, como se perguntar, posso ver o filme da sua vida? Você consertou aquilo que estava errado? Né? É um filme decente? E a gente tem que voltar. Então, tem um trechinho do filme lá e não tem como pegar a tesoura, cortar, apagar, não. Tem que voltar a cena, modificar a cena. Aí o filme continua. Pois é. A questão é o que nós vamos encontrar de cenário. A gente fez um estudo há pouco tempo, no Carnaval, falando das circunstâncias. Ou seja, qual é o contexto que eu vou encontrar hoje que me propicia trabalhar, que me propicia modificar as minhas escolhas do passado. Porque nós estamos num contexto hoje, não é pelo contexto do passado, mas sim pela posição que eu tomei, pela escolha, pela decisão que reflete nas circunstâncias de hoje. Então, nós vamos de novo, esqueci o que eu fiz, mas de novo eu tenho coisas que, engraçado, parece que eu já vi isso acontecer, está repetindo a lição. Né? Então, é preciso estar atento para que a gente não faça o mesmo filme novamente. Você me lembrou o livro Nosso Lar, a dona Laura, que é a mãe de Lísias, né? Ela e o marido, eles dois começaram a ter sonhos no plano espiritual, de situações em que eles estavam ali envolvidos, mas muito difíceis. Aí eles foram procurar, não sei se foi Clarencio, o ministro, e falar com ele, né? A gente está com isso. Vocês estão tendo recordações espontâneas das vidas passadas. Aí perguntou para eles se eles gostariam, né, de fazer uma regressão consciente a essas encarnações. Aí eles, se for para a gente, né, colher uma lição para poder seguir em frente, não, mas antes de vocês passarem lá pelo processo de rever isso na memória, vocês vão ler. Aí pegou os arquivos, né, gente? A gente tem arquivo lá, viu? As nossas fichas estão lá. E deu para eles lerem. Vocês vão ler 3 encarnações para trás. A atual, a última, vocês já têm lembrança, depois mais 3. Aí eles foram embora e levaram os manuscritos, né? Aí essa aí não é do escritor que quis produzir coisas ruins, não. É o que eles viveram de fato. Aí eles leram, voltaram lá. E aí, vocês leram que, né, que aconteceu? Lemos. E então, nós decidimos que a gente quer reencarnar. Porque a quantidade de coisa eles não aguentaram só na leitura. E se eles tivessem visto, revisto, mais dor ainda. Não, nós queremos reencarnar, a gente já identificou que a gente precisa reencarnar. Então, eles voltaram 3 e já não deram conta, gente. Então, quando a gente fala, nós estamos na melhor fase de nossa vida, enquanto espírito, porque aqui a gente está tendo a oportunidade de uma nova semeadura. Porque se a gente volta para trás, a gente vai ver muita coisa difícil que nós deixamos. Não tem coisa boa não, Patrícia? Tem coisas boas também. Mas muitas vezes a gente fez menos nessa área. E aí, as lembranças, aquilo, né, gente? A memória, vamos chamar assim, a memória, o que é memória, né? É algo que a gente vai guardando, não é? Quem aí entende bastante de memória de celular, de computador, a gente não procura melhorar os aparelhos porque a memória não está cabendo. Imagina, a nossa memória de espírito, né? Vai chegando num ponto que a gente não aguenta mais o mal. A gente satura. A gente quer leveza. E a leveza só vem com o bem. Então, até para recordar, rememorar algo do passado, é difícil e doloroso.
Por isso que algumas terapêuticas que trabalham nessa área, mesmo aqui, a gente precisa ter muito tato, né? Para realmente se isso vai ser útil para a pessoa caminhar em frente, ou se a gente vai se prender ao passado. No livro Os Mensageiros tem lá vários casos, né? Agora eu esqueci o nome do médium, não sei se é Belarmino, é um que tinha uma mediunidade em que ele lembrava coisas do passado. Aí ele lembrava a encarnação dele, que ele foi lá de Roma, ele ia lá para fazer pesquisa, ia descobrindo outras coisas, ia. Gastou a encarnação dele inteira pesquisando memórias passadas. E com certeza situações em que teve muito equívoco. O que acontece quando ele chega no plano espiritual? Essa encarnação valeu? Fez alguma mudança? Porque não basta apenas reconhecer. É preciso recomeçar, modificando. Ressarcir débito por débito, né, gente, perante a lei. É a reparação. Então, Emmanuel termina assim: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Eu achei muito legal ele falar bolsa de trabalho e estudo. Essa metáfora da nossa reencarnação. A gente recebe uma bolsa, né? Se a gente for pensar aqui, a pessoa quer estudar numa universidade, ela é cara e não tem o recurso, ela procura ver se consegue uma bolsa de estudos, né? A gente quer trabalhar numa empresa, mas não tem um jeito de entrar. Às vezes a gente procura o quê? Um estágio primeiro, ganhar ali uma bolsa de trabalho, né? Para a gente se mostrar digno, para a gente se mostrar apto a receber mais. Então, cada um de vocês aqui, imagina aí que tem em cima do colo uma bolsa de trabalho e de estudo, que a gente ganhou quando a gente veio aqui. Até aqui tudo bem? Podemos ir seguindo? Então, a primeira ideia é essa. A gente vai aproveitar a nossa encarnação para refazer, recomeçar, voltar novamente à luta de onde a gente parou. Aí eu vou ler para vocês o trecho do livro Céu e Inferno, em que Emmanuel se baseou para trazer esse tema para nós. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Ali ele está trazendo a ideia de demônio. Nesse trecho do livro Céu e Inferno, que é a primeira parte. Perdi aqui. Primeira parte. Alguém está com a lição aberta aí? Isso, achei. Primeira parte do livro do Céu e Inferno, capítulo 9, item 21. Vai estar falando dos demônios. Então, antes de falar dos demônios, falou dos anjos. E Kardec vai trazendo o estudo, vai trazendo o tema, mostrando que, segundo a visão da igreja, né, o que eram os anjos e o que eram os demônios. Depois ele traz, segundo a visão do Espiritismo, o que são os anjos e os demônios. Então, aqui, nós já começamos com a ideia do que são os demônios. Todo mundo sabe o que é demônio, né? O que é demônio? Vamos ver se sabe. Todo mundo ao mesmo tempo, eu não entendi nada. O que são demônios? Anjos maus. Essa é a ideia da igreja, que já entendia que
que Deus criou espíritos, né? Anjos e espíritos, anjos que resolveram se rebelar contra a ordem, decaíram e se tornaram os demônios, né? Então, é uma metáfora que a gente vai pegar nesse desenho aqui, ó. Então, ali, essa carinha ali está representando os demônios, mas, primeiro, essa primeira carinha está mostrando que ele começa lá em cima, como se já tivesse evoluído, né? Era um anjo, e faz escolhas rebelando-se contra o bem. Então, eles decaíram, ó, desceram. Tá certo? A visão segundo o Espiritismo é que não existem nem anjos, nem demônios criados como tais, mas sim espíritos que começam a sua escalada lá embaixo na escada. Tá certo? Se a gente for pensar na escadinha. Então, essa outra carinha aqui, ó, são os espíritos criados simples e ignorantes, imperfeitos ainda, que estão lá no primeiro degrauzinho. Patrícia, com essa fala sua, então quer dizer que todos nós começamos com o espírito Simples e ignorante. Sim. desse jeito, assim, subindo na escadinha. Quer dizer que nós estamos. Eu não estou enxergando você, não, porque é a cabecinha das pessoas que estão na minha frente, entendeu? Deixa eu passar para cá, então. Aí a gente está na escadinha assim lá embaixo, e agora nós estamos no topo da escada. É isso? Pois é. Ali, o primeiro desenho. Não, topo que eu estou falando é topo na liga, entendeu? Para mim é topo. Como que Deus criou cada um de nós, né? Simples e ignorante. Lá no princípio, o Augusto até trouxe um pouco da evolução desse princípio inteligente, semana passada, quem estava aqui, né? Como princípio inteligente, nós nascemos lá, fomos criados. Tivemos toda uma evolução em todos os reinos até chegar no reino do ser humano. E ainda, como espíritos, somos simples e ignorantes. Mas tivemos oportunidade de ir fazendo escolhas, decidindo qual opção que a gente ia tomar no caminho. Isso Deus te deu de presente. Chama-se livre-arbítrio. Cada pessoa vai tomar a decisão que a sua vontade determinar. Durante quanto tempo eu posso escolher? Para sempre. Mas, junto com a lei de liberdade, veio também a responsabilidade. No começo, quando o espírito ainda está no início da evolução, muitas vezes ele escolhe o mal, não por premeditação que eu vou escolher, que eu quero fazer o mal para ele, mas por ignorância, porque a gente foi criado simples e ignorante. Então, às vezes, a gente escolhe o mal, depois se dá conta, falei, gente, aquilo que eu fiz não era bem daquele jeito que eu achei, tomei uma decisão equivocada, não é assim? Então, muitas vezes, no início da evolução, nós vamos errar, nos equivocar, sim, mas mais por ignorância do que por maldade. Mas à medida que a gente vai avançando na escadinha, nós vamos vendo que muitas vezes a gente toma escolhas, toma decisões, sabendo que o negócio não vai dar certo, sabendo que vai prejudicar, mas mesmo assim a gente escolhe. Então, por isso, nós somos espíritos imperfeitos. Aí é o que a fala de Kardec anterior fala, que estamos lá na escala. Escala é aquela classificação dos espíritos, né? Que tem no Livro dos Espíritos, que começa com espíritos imperfeitos. A gente passa muito tempo nessa faixa de espírito imperfeito. No mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, que é o momento atual, e ainda no mundo de regeneração, nós ainda vamos estar lidando com as nossas imperfeições. A gente passa esses
Esses 3 estágios, pelo menos, porque depois são os mundos felizes. Depois os mundos divinos. Nesses, a gente já não vai ter o mal. A gente vai passar mais tempo no primitivo de prova, de expiação e de regeneração, ou a gente vai passar mais tempo nos mundos felizes, divinos ou ditosos? O que vocês acham? É mais tempo. Sabendo que o Espírito é eterno, aonde nós vamos passar mais tempo? Nem tem essa coisa do tempo, mas porque muitas vezes a gente se estarrece com a maldade que existe no mundo. Com a maldade que é praticada, a gente fica tão impactado. E a gente precisa lembrar que Deus está colocando todos dentro da lei. E isso é obra do tempo. Ele não se preocupa em fazer as coisas apressar. Ele não usa de violência com a gente, ele respeita o livre-arbítrio. Mas fala assim, ó, eu respeito suas escolhas, mas semeou, a colheita é sua. Porque se não fosse da gente, aí também é demais, né? Você já pode semear o que quiser, mas a colheita é sua. Então, a responsabilidade está junto. No início ali, muitas vezes, precisa como se fossem pais e mães, ajudando aquele espírito no início da evolução dele, a tomar escolhas. Isso chama o quê, gente? Influência dos espíritos. Nós temos irmãos nossos que já estão à nossa frente e alguns que estão na retaguarda. E a gente recebe influência dos 2 lados para a gente caminhar, mas quem toma a escolha somos nós. Essa imagem, então, aí é referente à questão da Igreja Católica, né? Essa primeira. É. Agora a segunda. Então, não existem anjos. Não existe a criação direta de Deus de espíritos como anjos. Aí o Espiritismo vem explicar para a gente, todos somos criados iguais, simples, ignorantes e começamos a evoluir. Porque até pela lei do progresso, né, não existe um espírito retrogrado, né? Não existe. Retrogrado no sentido de voltar, igual a igreja falou que o anjo não existe. Não existe. Do ponto de vista moral, a gente ainda pode cair, reincidir em erros, mas isso significa que eu não avancei ainda. Eu ainda estou naquele degrau. Estacionei assim, gente. Cuidado com isso, porque senão a gente acha que está parando. Eu vim refazer a lição. A lição não chama aprender e refazer? Eu vim refazer. Estou num novo contexto de vida para refazer a minha escolha, fazer direito. Apaguei lá a página, porque essa letra está feia. Vamos fazer uma letra mais bonita, né? Então, eu estou ali ainda naquele patamar para vencer. Aí vamos supor que eu compliquei mais ainda. Ao invés de fazer letra bonita, eu comecei a rabiscar muito forte, rasguei o papel. Não acontece isso quando a gente está aprendendo? Ah, meu Deus, eu passei e foi para baixo da escada. Não, você ainda está na mesma... mas você ainda está no mesmo degrauzinho. Você só muda de degrau a hora que realmente você passa na prova. Tá? Porque aqui a gente tem aquela ideia, tomou bomba, voltou para trás. Não é isso, ficou no mesmo. Né? Então isso se aplica a todos os espíritos, né? Todos. Pegando como exemplo, Jesus também foi criado simples e ignorante e criou-se. E foi evoluindo. Para chegar como modelo, né? E ele já é espírito puro há quanto tempo? Porque a gente sabe, né? Há 2000 anos, mais de 2000 anos, ele veio aqui. Ele já era espírito puro. Já era governador, co-criador. E a criação de espíritos, é só uma dúvida, ela sempre continua. Sempre Novos continua. espíritos são criados, simples e ignorantes. É isso. E são criados como princípio, né? Vai estagiar lá no mineral, no vegetal, a evolução. Patrícia, no livro da codificação, o Kardec vai nos lembrar que antes da formação do nosso ordem, outros mundos já existiam. Uhum. E muitos espíritos fizeram a sua evolução naquelas instâncias.
Então, quando você pega um espírito de alta condição, conquistar a evolução daqueles órgãos, e eles vêm favorecer o crescimento do nosso órgão lá atrás, então, para nós, parece que eles são anjos já criados perfeitos. Exatamente. Então, isso, voltando a Jesus, no Evangelho de Pedro, ele fala que o qual, fazendo referência ao Cristo, antes da fundação do mundo já era conhecido. Exatamente. Nosso órgão tem 5,57 bilhões de anos. Então você vê a ancianidade, né? A antiguidade desse processo evolutivo. Então é um espírito de muito, não é de 2.000 anos, é de 5,7 bilhões de anos. 2.000 anos que a gente tem notícia que ele veio e que a gente entendeu que ele era espírito puro. Né? Tem pouco tempo que nós entendemos, mas a evolução dele já estava feita e passa a eternidade como espírito puro. Olha que maravilha! Nós vamos chegar lá. Né? Até lá temos que aprender e refazer, mas a gente chega lá. Dentro do conceito da eternidade de Deus, a gente sabe que foram criados espíritos há trilhões de anos atrás. Nem sei se é trilhões, não tem nem a palavra. N anos atrás. E espíritos que vieram evoluindo naquela época. Sim. Engraçado, né? A gente olha o nosso planeta, a gente acha ele bonito? Nós achamos nossa Terra bonita, vocês acham? Peraí, viu, Valdemir? Vocês acham a Terra bonita? A natureza? Pois é, ali está um tanto de princípio inteligente que ainda vai evoluir. E não vão evoluir aqui, totalmente. Porque eles estão lá nos outros reinos. E nós também já evoluímos. Imagina, gente, é ininterrupto. Vocês sabem que eu vou dar o estudo todo nessa figura, né? Porque eu não passei para frente. Uma questão figurativa disso que você está falando, quando a gente se remete ao filme Avatar, e você vê criaturas, lógico, é um filme, é uma ficção, né? Mas você vê a riqueza dos mundos, né? De todos os reinos. E aí eu penso na inspiração de quem quis retratar daquela forma, tanto no primeiro filme quanto no segundo. Sim. Porque quando a gente pensa em evolução e no nosso planeta, em outros planetas, como o Éder citou, seres evoluídos que vêm, que a gente não faz nem ideia de como é a vivência deles lá, você vendo um filme desse, você fala, meu Deus, como que a gente está ainda achando que sabedoria de cada reino, né, Gladys? Com certeza. É bem interessante Tá essa ideia, né? Só fechar essa ideia aqui, porque se der 10 horas eu não fechar essa ideia, eu vou ficar chateada comigo. Então, nós estamos ali como espíritos imperfeitos lá embaixo, começando a evolução, tá certo? Mas só que a gente já é espírito ali, tá? Não é mais princípio. Ou seja, somos espíritos que estamos escolhendo, tomando nossas decisões, errando, ixi, erra de novo, e vai e escolhe de novo. Estamos ali, imperfeitos. Um dia seremos espíritos puros, sem imperfeições, sem impureza, mas estamos ali. E o Espiritismo mostra pra gente isso aqui, ó. Lá, gente. Que a nossa evolução é em ciclos. Né? Vocês já viram aquele espiral de caderno? Quem já teve a experiência de tirar o espiralzinho? Aí olha lá como é que é. Começa assim, vai passando para o arquinho de cima, passa para o outro de cima, não é assim? Essa é a evolução. A gente vai fazendo ciclos, a gente não faz em linha reta, né? Em linha reta era só se eu toda hora estivesse escolhendo só o bem. Mas a gente erra, né? Não tem hora que a gente escolhe achando que é o bem e quando vê era o mal? A gente pregou uma pegadinha na gente mesmo. Isso é ignorância, tá, gente? É diferente daquilo que a gente fala de maldade. Nós conversamos aqui há uns estudos para trás da sabedoria, né? Do conhecimento e da sabedoria do coração, do sentimento. Às vezes a minha razão sabe que é o certo, como eu devo fazer, agir. Sei também o que é o mal. Sei que se eu fizer aquilo, eu vou prejudicar muita gente. Sei até que isso é enquadrado na sociedade como crime. Mas mesmo assim,
a minha razão conduz o coração, mesmo eu entendendo, olha, isso é errado, isso é atroz, isso é cruel, eu não devia fazer isso. Não, mas eu quero dar uma lição para fulano, ou eu quero fazer. O que eu fiz com o coração? Submeti o coração a essa ideia. Agora, tem hora que eu fico no conflito, né? Eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, ai, mas eu não consigo ainda fazer totalmente perfeito, mas eu preciso melhorar. Isso é um conflito, é de quem já está querendo direcionar para o bem. É diferente de eu sei o que é o bem, mas eu vou fazer o mal. Então, quando a gente fala que a gente está na base da escala, como espíritos imperfeitos, e muitas vezes fazendo escolhas, que a gente achou que estava bom, mas depois a gente se deu conta que, igual esses escritores, né, eu estava escrevendo tudo que vinha na minha cabeça, olha lá o que resultou. Né? Eu estava curtindo aqui as minhas riquezas, achando que eu estava fazendo até o bem, mas era o bem só para mim. Quando o bem é só para mim, já é mal. Está lá no livro, outro dia me perguntaram, que eu não citei, é o Ação e Reação, capítulo 7. O bem é para todos, sempre para todos, todos os envolvidos. Agora, se é só para mim, já não é mais o bem. Então, nós estamos fazendo, olha lá, a nossa escalada em ciclos, mas sempre buscando. Essa é uma ideia, representação gráfica, viu, gente? Não fica preso a isso. Mas a ideia de ascender, de evoluir. Quem que queria falar? Eu não deixei falar. Valdemir? No grego antigo, espírito se falava anjo, poderia ser bom ou ruim. Depois, tanta conclusão, a gente resolveu, não, anjo vai ser bom e demônio vai ser ruim. E é interessante que se Deus tivesse criado já, na primeira criação, o demônio, ele não teria moral para exigir a mesma coisa que ele fez que ele se tornasse. Na verdade, bem ou mal é escolha, conquista. Da mesma maneira que os pais mandam as crianças para a escola. Dali vai sair um engenheiro, vai sair um médico, vai sair tudo. O outro quer ir para a escola, vai para o filho. E a existência do filho vai explorar o demônio. Sim. Então, continuando, para a gente ver se essa parte a gente fala. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Olha só, gente, apatia. O que é apatia? Quando a gente fica o quê? Desanimada, indiferente, insensível, né? Então, esse é o que está apático. No Livro dos Espíritos fala assim do apático. Pergunta 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Entenderam a pergunta? Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservam indiferentes à sua sorte? Aí a gente começa a pensar na nossa própria apatia, né? A gente pode não estar, assim, estacionado na apatia, 100%. Mas nós temos também momentos, espaços que a gente deixa a apatia dominar. O desânimo, a indiferença. Então, aqui está perguntando, tem espíritos que eles não são maus, mas eles ficam lá indiferentes? Aí olha o que os espíritos respondem.
há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa. Deixa eu ficar aqui para ver como é que fica. Não é assim? Faço nada. Mas nesse caso, sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Deles o progresso se manifesta pela dor. O que tira do lugar o apático? A professora dor. Não é? Se a gente for pegar o exemplo do sedentarismo, o que tira o sedentário do lugar? Vai sair do lugar, às vezes, quando está começando a ficar doente num lado, não é, Natália? Você recebe muito apático lá? A Natália é professora e educadora física, né? Então, ela está acostumada com essa parte aí física. Então, nós olhamos, eu estou precisando mesmo começar a fazer uma musculação, caminhada, seria útil para o meu corpo. Mas o que eu faço? Eu fico indiferente até a hora que vem a professora com a lição que chama dor. Olha o que o irmão José fala da dor. Hoje eu vou ficar só no apático. Lição 41 do livro De Ânimo Firme, ele fala assim: quantos não são os que pedem para sofrer, a fim de que modifiquem a sua concepção de coisas? Pedem para sofrer, pedem. Aí ele fala assim, ele não estava apático, ele estava louco. Ele pediu para eu sofrer. Pede para sofrer para poder mudar. Se não for assim, eu não acordo não, gente. Às vezes tem um filho doente que obriga aquela pessoa a levantar da cama, aí procurar recurso, levar para fazer as coisas. Mas tem que ter o filho doente. Se não tiver o filho doente, não levanta da cama. Pede para sofrer. Segundo o irmão José, pedir para sofrer é o quê, gente? Escolha. No plano espiritual, antes da gente vir para cá, o que a gente fez? Os que são minimamente conscientes, identificamos aquilo que a gente precisava trabalhar para melhorar. E o que nós pedimos? A oportunidade de trabalhar aquilo. E muitas vezes a oportunidade é o que ele chama aqui de pediram para sofrer. É nesse sentido. Eu vou precisar vir num contexto que eu sei que é difícil. Vou nascer numa comunidade violenta. E eu sou viciado em droga, já não sei quantas encarnações. E lá vai ter droga também. Mas eu preciso renascer ali e batalhar contra essa tendência. Lá eu vou encontrar o professor fulano Éder, que vai fazer um trabalho lá na comunidade. De repente eu vou apaixonar por ele. Vou começar a fazer, como é que chama aqueles negócios? Aquelas lutas que são danças? Capoeira. Entrei no projeto de capoeira do professor Éder lá da comunidade. Esqueci da droga, ficava só querendo jogar capoeira. Nasci no mesmo meio, ou seja, eu pedi para estar diante da influência, para ver o tanto que eu vou me esforçar para me livrar. Por meu mérito. Não é ninguém fazer por mim, não. E além disso, você vai ter que continuar na caminhada e tirar outros. Isso. Mas só de fazer o primeiro degrauzinho, né, gente? Aquela escadinha. O primeiro degrauzinho é esse. Eu resisti. Essa encarnação eu não caí no mesmo erro, certo? Todo professor desta encarnação fala que não quer voltar professor. Na próxima professor não. E aí a gente tem que lembrar disso, né? Veio porque tem um débito enorme, se não fizer bem feito vai voltar outro. Isso os que são professores de profissão, porque todos nós somos professores. Toda hora a gente está ensinando alguma coisa. Somente a dor, com as suas fortes tenazes, é capaz de arrancar certos espíritos da indiferença a que se acolhem. Apatia.
Como pode entender a lágrima alheia aquele que nunca chorou? Às vezes a gente tem que passar pela mesma dor que eu provoquei, né? Aí não, agora eu entendi. Não, tive que passar pela dor que eu causei também em outros, para entender o que é isso. Sofreu o abandono que eu pratiquei no passado, e agora eu entendi o que é ser abandonado. Isso nós estamos falando, assim, lições que às vezes repetem as situações, mas nós não precisamos esperar a dor, né, gente? Não precisamos. A dor é para os apáticos. Mas às vezes a gente é apático momentaneamente, então vem a dorzinha, não é? Faz a gente sair do sedentarismo. Acabou o nosso tempo. R$ 995 que eu li, né? E a letra A, só para fechar. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Já falou que eles só são despertados pela dor. Mas será que eles não desejam abreviar, porque às vezes dói muito tempo, né? Será abreviar esse período de sofrimento? O que vocês acham? Tendo em vista o horário, desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? O Públio Lentulus foi uma das encarnações de Emmanuel. Ele era um senador romano e nessa ocasião ele era casado com a Lívia e tinha uma filhinha que eu esqueci o nome. Flávia. Essa filhinha veio a ter uma doença, né? Que obrigou esse senador a sair de uma província onde eles ficavam e ir para uma outra região. Pelo conselho médico, né, e tudo. Que ia ser favorável para a saúde. Olha a dor, né, gente? Tem que deixar a minha terra, né? Começou aí. Aí a Lívia, a esposa dele, conhece um tal de Jesus, né? Começa a seguir, ter notícias através da sua criada. Aí vai numa reunião, né? Aquelas escondidas, né? E ouve Jesus e tal. Quando Jesus, quando ela ouve, né? Ela se transforma, né? De alma. Volta para o lar e tudo. Bom, esse Públio, como senador, não concordava com essas coisas, né? Tem uma separação conjugal da esposa dentro do lar e a isola completamente, né? Não conversa mais, respeita ela como a mãe da filha deles. Mas a Flávia era filha deles. Então ele, enquanto senador, ele resolve, então, será que eu procuro esse Jesus, né? Eu não estou narrando exatamente igualzinho, mas está no livro Paulo e Estevão, quem quiser ler. E coloca aqui, há 2000 anos, desculpa, gente. No livro há 2000 anos. E Públio se senta num banco, no meio da natureza, e pensando em encontrar com Jesus. E Jesus aparece e fala com ele, né? Você não está sonhando, porque ao mesmo tempo ele achava que estava sonhando. Você não está sonhando. Aí eu vou ler minha anotação aqui. E diz para ele que ele sabia que aquela oportunidade ali que ele estava tendo era a oportunidade para ele refazer a caminhada de séculos,
de equívocos. E que Jesus sabia o que ele trazia, qual que era o desejo que o trazia ali, que era a doença da filha. Lembra que eu falei que a dor, às vezes é que faz a gente ir? Vou ler minha anotação aqui, que é tão bonito que eu tenho que ler. Aí olha o que Jesus fala para ele. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Pastor de almas humanas, desde a formação do universo, venho procurando reunir as almas rebeldes, tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isto, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde da fé e esperar a glória divina da salvação. O que Jesus estava fazendo com o senador? Convidando. Esse é o seu momento. Sai da apatia. Aproveita agora, regenera toda a sua vida. Gente, vocês já receberam um convite desse? Cabe a você. O que ele está dizendo? Livre arbítrio. Escolha. Fazer isso agora ou daqui a milênios. O que ele escolheu? Graças a Deus para nós, né? Que aí tem o Emmanuel escrevendo os livros, estudar aqui, né? Só a gente estava estudando Justiça Divina. Mas eu trouxe esse exemplo. Ele teve várias outras encarnações que a gente tem notícia aí nos livros, né? 50 anos depois. Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, Manuel da Nóbrega aqui no Brasil Colônia. Eu quis trazer exatamente esse exemplo, porque a gente acha que a apatia é só dos espíritos, né? Inferiores. Então, muitas vezes ali, a pessoa está na razão, está no conhecimento, tem intelectualidade, mas o moral ainda precisa ser evangelizado. Sair da apatia moral, né? Prefiro a miséria do que trabalhar. Então, a gente precisa agora olhar para a nossa vida. O que eu estou tendo oportunidade de refazer? Escolhe um aspecto da personalidade de vocês para trabalhar essa semana. Falamos hoje só da apatia, ainda tinha ali, ó, negligência, obstinação, má vontade. Eu vou voltar nesse estudo ainda. Nós podemos reconhecer isso tudo na nossa vida. Vamos escolher um pontinho que eu estou apático? Um pontinho e ver o que eu faço essa semana olhando só para ele? Porque muitas vezes a gente não quer nem olhar. Não tem jeito de fazer mudança íntima ou mesmo comportamental se a gente não olhar para aquilo que a gente precisa mudar. O primeiro diagnóstico é olhar. Só de olhar já muda. Porque antes eu finjo que não estou vendo, finjo que eu não sou irritada, finjo que eu sou melindrada, finjo que eu, né? Então eu não estou olhando. Quando eu começo a olhar, aquilo começa a me incomodar. Começo a querer fazer diferente, sair da apatia. Mas vamos fazer a experiência? Convido a vocês. Eu já estou fazendo isso, viu? Até para ter autoridade aqui para falar para vocês, eu já tenho que ter começado. Então, a minha proposição, aprender e refazer. Vamos aprender com algum pontinho nosso que está ainda difícil,
mas olhando para Ele e vendo onde Ele se manifesta, em que momentos, o que é que eu posso fazer, pelo menos para ter esse início. Lá do inicinho da escada, para ir avançando. E fazer isso com muito carinho, né? Porque nós somos obra de Deus. Olhar para os nossos pontinhos com carinho, como professores de nós mesmos, tentando fazer uma lição diferente. Então, agradecendo a Jesus, aos amigos queridos espirituais, pela oportunidade desse encontro, dessa reflexão, pedindo, Senhor, que nos auxilie a aproveitar as oportunidades que somos brindados no nosso dia a dia para refazer a nossa caminhada, para refazer as nossas escolhas. Que o Senhor nos fortaleça nos bons propósitos de caminharmos no bem. E que a Tua paz, Senhor, possa envolver a cada um de nós e que possamos ser multiplicadores desta paz em todos os ambientes em que estivermos. Obrigada, Senhor, que assim seja.